Você também pode participar aqui da nossa conversa com o Dr. Fernando Gomes usando a hashtag correspondente médico. Muito bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Elisa, tudo bem? Um ótimo dia para todo mundo que está junto com a gente. Vamos aos assuntos desta quinta-feira. Então, o nosso primeiro tema de hoje é sobre algo pouco falado, mas muito comum: os problemas da dilatação do cérebro. Por que a gente está falando isso? É que 3 times brasileiros reestrearam na Libertadores na noite desta quarta. O Palmeiras foi um deles. Os jogadores competiram contra o Bolívar. O Verdão venceu por 2-1. Mas vamos ao que interessa aqui para o nosso papo neurocientífico. Para você ter uma ideia, a altitude da cidade de São Paulo aqui é de aproximadamente 760 metros em relação ao nível do mar. E onde os jogadores foram competir, em La Paz, foi a mais de 3.500 metros. Ou seja, a altitude se torna um problema. Doutor, sempre que um time viaja para esses lugares mais altos do que aqueles que eles estão habituados, gera esse problema. Inclusive, às vezes chegam antes para a tal da aclimatação, né? Para o corpo ir se acostumando. Por que acontece isso? Elisa, o nosso corpo físico e o nosso cérebro precisa de oxigênio, independente da altura e da altitude que você estiver. Vai precisar da mesma forma. Precisa do oxigênio e precisa da glicose, para que a célula possa funcionar de forma adequada. Nós sabemos que no nível do mar, a gente tem uma quantidade de oxigênio muito mais disponível do que quando a gente está em cima de uma montanha. E principalmente quando a gente está falando aí de La Paz, de 3.500 metros acima do nível do mar. Eu já estive lá e já senti essas coisas que a gente vai falar aqui agora. O cérebro de uma pessoa que não está adaptada, ela continua precisando de oxigênio da mesma forma. Só que como o ar é mais rarefeito, para conseguir oferecer esse oxigênio, o próprio organismo lança mão de alguns artifícios biológicos que a gente tem. Um deles qual que é? Os vasos que levam sangue para todo o encéfalo, então aqui eu estou falando das carótidas e das vertebrais, quando fazem então as suas bifurcações e criam uma malha que a gente chama de microvasculatura, tem como recurso a dilatação. Então esses vasos eles dilatam, eles ficam com um calibre mais grosso, mais sangue consegue passar por unidade de tempo, e com isso eu consigo oferecer o mesmo oxigênio que o cérebro precisa para funcionar normalmente. Mas o que acontece nessa situação? O nosso crânio é um estojo rígido e inelástico. E dentro dele a gente tem cérebro, a gente tem sangue em movimento, entrando pelas artérias carótidas, vertebrais e saindo pelas jugulares, e nós temos o líquido céfalo-raquidiano. Esses 3 conteúdos, eles vivem em harmonia ali dentro da caixa craniana. Quando eu tenho uma vasodilatação, que eu quero dizer, toda essa microvasculatura dilata como uma estratégia para oferecer mais oxigênio, dentro da cabeça a gente vai ter um volume de sangue maior. E com isso aumenta a pressão intracraniana, pelo menos durante aquele período de adaptação. Então a pessoa sente dor de cabeça, ela pode sentir náusea, pode inclusive apresentar vômito, mal-estar, indisposição, até que o organismo se adapte e, de alguma forma mais eficiente, ele consegue, então, fazer a retirada do oxigênio através do processo de troca pulmonar e a liberação do gás carbônico através do que a gente chama de hematose. Esse efeito ocorre em uma situação normal. Por exemplo, não estou indo praticar um esporte, nem coisa alguma, só de estar num ambiente assim eu posso sentir esse efeito, correto? Elisa, só de a gente pousar com o avião ali e começar a dar os primeiros passos, você percebe que alguma coisa diferente está acontecendo. Tanto é que a orientação básica é, no primeiro, segundo dia, você evitar fazer esforço físico, evitar beber muito líquido, evitar comer demais, porque o seu corpo precisa se adaptar. E as próprias hemácias, que são os glóbulos vermelhos, as células que fazem a captação do oxigênio durante o processo de respiração e liberam o gás carbônico, elas sofrem modificações químicas, bioquímicas, que no decorrer do tempo fica mais fácil, então, você conseguir extrair esse oxigênio que está em quantidade menor na atmosfera. E no decorrer do tempo, meses até, existe uma produção maior de hemácias justamente para conseguir oferecer o oxigênio que o corpo precisa. Então, quem já nasce nesse tipo de lugar já nasce habituado a essa situação. Quem não nasce e vai praticar um esporte precisa chegar uns dias antes, correto? Para ir se acostumando lentamente até chegar o momento da partida. Exato. O nome disso é mal da montanha, né? Muitos alpinistas referem isso e por isso que você vai subindo aos pouquinhos. Eu ia falar tem... isso. O Everest, né? 8.800 metros, você demora 30, 40 dias aclimatando em cada campo base para aí sim chegar lá em cima. Ou seja, é uma maneira de manter a saúde da pessoa e ela não sentir tanto efeito colateral. Exato. Você dá um estímulo diferente para o corpo físico, que é a
quantidade de oxigênio diferente e você espera que a fisiologia do próprio corpo se adapte para te oferecer o que o seu organismo precisa. Agora você imagina, a gente está falando de esporte e ainda por cima esporte de alta performance. Correndo o tempo todo. Correndo, ou seja, uma atividade aeróbica. Isso que eu falei para vocês que acontece no neurônio, acontece nos músculos também. Então, se você pegasse um atleta de alta performance e coloca para jogar no primeiro dia que ele chega com certeza o time sairia em desvantagem. E ainda a gente tem uma informação curiosa, porque alguns seres humanos vão se habituando àquela condição, quase todos, e aí conseguem jogar. Mas alguns nem com esse tempo de aclimatação. Por causa de uma predisposição genética sanguínea, um jogador do Atlético Paranaense, o Thiago Heleno, foi impedido de participar do último confronto do time contra o clube Jorge Wilstermann, em Cochabamba, que fica também na Bolívia. Comparado com La Paz, a cidade não é assim tão alta, mas já traz consequências. Em 2010, pelo Cruzeiro, o jogador já não participava de jogos na altitude. Então, doutor, o que seria essa predisposição sanguínea a ponto de fazer um jogador realmente não poder entrar em campo para jogar? Então, aqui não foi dito muita coisa, mas o que eu posso imaginar, eu posso lançar mão de algumas hipóteses diagnósticas. Ele pode ter uma anemia falciforme, ou um traço de anemia falciforme, ou uma talassemia. O que significa isso? São distúrbios genéticos que comprometem as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que fazem essa transição, essa ponte entre a captação do oxigênio da atmosfera e, através da corrente sanguínea, levar isso até as células do corpo. Se existe esse traço, quando você oferece uma situação de estresse, como, por exemplo, uma demanda maior da necessidade de captar o oxigênio, ela pode sofrer alterações, as próprias hemácias podem acabar sendo danificadas e, com isso, trombose pode acontecer e, infelizmente, a própria anemia se manifestar. Então, assim, eu não sei se é isso, mas assim, eu pensaria de uma forma rápida em alguma coisa assim. Algo muito grave pode ocorrer, além do mal-estar? Sim, se a gente imaginar que é uma anemia falciforme, por exemplo, e ele entra numa crise de falcização, o que pode ocorrer são dores, são isquemias e uma limitação física propriamente dita. Mesmo que temporária, depois que passa a crise, o que deixaria ele incapaz de jogar uma partida de futebol. Alguns comentários chegando aqui. O Beethoven disse: moro em Recife, mas quando morei em Brasília senti a mudança de altitude ao correr durante o dia, mas aos poucos fui me adaptando. Ele mandou essa mensagem pela hashtag correspondente médico. O Eduardo, o Du Morgado, não sei se é Eduardo, mas é Du. Será por isso que quando outras seleções de futebol jogam nessa altitude acabam perdendo o jogo? Bom, aí já... Pode ser. É algo a ser visto. Se não passaram pelo período de aclimatação e se nem todos os jogadores têm essa habilidade, né? Porque é lógico, você pode aclimatar, mas acabam sofrendo, e acaba sendo um ponto de desvantagem para o visitante, né? Não para o jogador da casa. Participe, hein? Mande a sua pergunta, hashtag correspondente médico. Olha, a gente está falando de quem tem de subir para se exercitar, mas vamos trazer o oposto, é quem vai muito para baixo. Ontem a gente trouxe aqui um recorde que entrou no Guinness. Foi um mergulhador na Grécia, um mergulhador francês que quebrou um recorde mundial ao realizar o mais profundo mergulho em apneia da história, que já tem algumas imagens dele. Os recordes de apneia são divididos em várias categorias. Essa aqui é uma delas. Então, o mergulhador ele vai descendo, guiado por esse cordão e vai até o mais profundo que conseguir sem respirar e depois tem de retornar à superfície. Ele desceu 112 metros. Essa profundidade equivale a um prédio de 37 andares. Toda a ação levou 3 minutos e 24 segundos até chegar à superfície. Isso foi de profundidade. E uma brasileira, a Carol Meyer, de Santa Catarina, também é recordista, também tem ali o nome registrado no Guinness Book, porque ela ficou, doutor, acredite, eu achei surreal. Ela ficou 18 minutos e alguns segundos sem respirar dentro de uma piscina. Ela é a mulher em todo o planeta Terra que mais tempo ficou sem respirar. Bom, a apneia, então, é o ato de trancar a respiração. A apneia é o ato de trancar a respiração. Muitas pessoas conhecem o nome apneia pela doença apneia do sono, que durante o período da noite, quando estão dormindo, fazem pausas que são muito maiores do que o normal. E isso pode configurar um problema de saúde, que necessita diagnóstico e tratamento adequado. Mas aí, na hora de colocar um ser humano nessas condições, de ficar tanto tempo sem respirar, isso pode causar um dano cerebral? Isso pode causar um dano cerebral. Olha que interessante. A respiração é um reflexo. Então, ninguém consegue se matar assim, né? Vou parar de respirar.
e fica segurando ali e não dá para fazer isso. Por quê? Quando você respira, é o seu tronco cerebral, e existem estruturas aqui na região do bulbo, que mandam informações para toda a sua caixa torácica, para o seu diafragma, para que a respiração aconteça. E existem receptores no próprio sangue que diz para a gente se o nível de oxigênio e gás carbônico e o próprio pH sanguíneo estão adequados ou não, e se eu preciso fazer um movimento da respiração e a troca gasosa ou não. Então, isso aqui é um reflexo. Ninguém consegue voluntariamente ter uma lesão cerebral definitiva pela questão de entrar em apneia. Apneia no ar, porque quando você chega nesse momento crítico, o seu organismo, ele força você a respirar. Agora, se o indivíduo está dentro da água e vem o reflexo da respiração, ele vai acabar aspirando água e ele pode se afogar. Isso é um problema. O que a gente sabe é que o próprio neurônio, ele tem um tempo de isquemia e ele ficar viável de até 5 minutos. Então, se eu deixar um neurônio em temperatura normal, 5 minutos sem receber oxigênio, ele pode sofrer, mas ele volta a ficar funcionando normalmente. Quando a gente fala de 3 minutos e alguma coisa, a gente sabe que a questão de descer 112 metros, então você falou prédio de 37 andares. Não, você tem toda a questão da pressão envolvendo isso. Ele não teve troca gasosa porque não foi com cilindro, então ele tem que muito mais lidar com a questão da própria possibilidade de barotrauma ou alguma coisa assim, do que alguma preocupação maior com a troca gasosa, que acaba sendo diferente no decorrer da própria profundidade. Mas o que chama atenção é o seguinte: é um tempo muito rápido para descer e subir 112 metros. 3 minutos e alguns segundos. Então, evidentemente, são atletas com um preparo tremendo para fazer isso, mas não é algo que comumente as pessoas podem fazer, porque tem toda a pressão. Quem desce mergulhando com um cilindro, se desce 3 ou 4 metros, às vezes já sente uma pressão no ouvido, quem dirá 112. No próprio tímpano pode existir a questão da embolia gasosa, quando por uma questão das misturas dos gases existe uma alteração e até mesmo a formação de gás dentro da corrente sanguínea. Então, assim, existem diversas preocupações e protocolos muito rígidos de que quem faz mergulho sabe que precisa ser adotado para que não tenha uma lesão cerebral e própria orgânica de uma forma definitiva. Agora, da brasileira... Pois é, a Carol Meyer, 18 minutos e 32 segundos. Então, aí você me pergunta, mas doutor, você falou 5 minutos de isquemia, como é que ela vai e volta? Enfim, existem técnicas para que a pessoa consiga, através da hiperventilação, de alguma forma, captar mais oxigênio e armazenar ele durante um período maior e diminuir o metabolismo para que possa continuar embaixo da água sem perder a consciência e sem deflagrar o reflexo da respiração. Então, isso é algo a ser trabalhado, é lógico que é uma coisa muito especial, é um atleta de alta performance, mostra pra gente que é possível, mas que é extremamente difícil. E ela ganhou recordes também em outras categorias. Se eu fico pensando, eu não aguento 30 segundos sem respirar debaixo d'água, quem dirá 18 minutos. Nunca tentarei fazer isso. Vamos para o próximo tema aqui da nossa conversa. Participe, viu? Estou com o Twitter aberto aqui. Todas as mensagens que você mandar eu tenho acesso. Em São Paulo, o governador João Dória autorizou a reabertura de parques temáticos. Os locais que já estão aparecendo aqui para quem curte uma adrenalina, os locais ao ar livre vão poder funcionar 8 horas por dia, com 40% da capacidade máxima de visitantes e com protocolos rígidos de segurança, como medição da temperatura, distanciamento, uso de máscaras e coisa e tal. Doutor, notícia boa, né? Prazer, diversão, respeitando, claro, todas as normas de segurança. Qual que é a importância de ter um lugar para relaxar a mente? Porque tem gente que vê isso aqui que já bate um pavor que não chega nem perto. Mas para outras pessoas, isso aqui significa uma liberdade, né? Aquele grito de relaxamento, de se sentir feliz. Então, qual a importância disso? Olha só, Elisa, nós temos 5 pontos importantes que todo mundo experimenta na vida atualmente. Então, a gente tem a questão do trabalho e dos estudos, a questão dos relacionamentos da família, a preocupação com a saúde do corpo físico, a questão da saúde financeira e o bendito lazer. Por que é tão importante isso? É um momento em que o cérebro ele fica livre das tensões do dia a dia, ele aumenta com isso o poder de criatividade, aumenta a possibilidade de você encontrar alternativas para resolver os seus problemas do dia a dia, além do que faz bem para o corpo físico e para a mente. Principalmente para a mente, porque o circuito cerebral relacionado com o prazer, e aqui eu falo a união da área tegmentar ventral com núcleo accumbens e também com córtex pré-frontal, acontece através da liberação de um neurotransmissor chamado dopamina. Então, funciona como se fossem pequenas pílulas de felicidade que a pessoa traz para dentro de si
Isso você pode fazer a todo momento, indo para um parque de diversão, escutando uma música, conversando com um amigo, tomando um café diferente, alguma coisa assim. Mas isso aqui faz com que você tenha mais motivação, mais prazer e mais felicidade no seu dia a dia. Por isso que é tão importante. E tem alguns seres humanos que não gostam, não tem jeito, mas tem outros, a exemplo da Maia Gabeira, que surfou, né, que acabou de bater um recorde surfando uma onda em Nazaré, em Portugal. Ou seja, ela precisa de adrenalina, ela precisa daquela onda, ela precisa de se colocar em situações extremas. Os seres humanos são diferentes e alguns nascem com esse prazer da adrenalina. Você deu o exemplo da Fernanda Gabeira. Da Maia Gabeira. Da Maia Gabeira. Você percebe que assim, não é só a situação de ficar em risco, porque tem todo um planejamento muito sério, Sim. na verdade, até a pessoa chegar. Primeiro que tem que ter a grande onda, né, em Nazaré, em Portugal, que acontece algumas vezes por ano. E, além de todo esse projeto, a pessoa está capaz fisicamente de usufruir daquela coisa que ela gosta tanto para ter adrenalina. Então, você percebe que, às vezes, uma atividade que acaba sendo pontual, que pode ser, por exemplo, ir num parque de diversão no fim de semana, alguma coisa assim, ela vai preencher a sua mente durante todo o período antes e, inclusive, no período depois. Você tem um momento de preparação em que você conversa com as pessoas, você fica imaginando, você fica sonhando, bolando estratégia, o fato acontece e depois você tem a memória do que aconteceu, que acaba funcionando como tempero para o próximo planejamento. E assim a vida vai, tendo graça, tendo diversão, tendo criatividade, tendo bom humor, tendo coisas gostosas pela frente. Cada um encontra a felicidade onde quer, né? Alguns um pouco mais ousados e outros mais aqui no plano, né? No chão, sem sair muito do chão, seja mergulhando ou indo para a altitude. Uma pergunta, uma participação. Josué Lima, sou de Palmas, Tocantins. Já mergulhei em garimpo e sentia uma dor muito forte no ouvido. O que era isso? Às vezes até sangrava, perguntou Josué. O Josué, o que ele fazia em garimpo era entrar embaixo de água, geralmente, provavelmente, sem todo o recurso disponível para proteção. E a gente sabe que a membrana timpânica, ela funciona como se fosse, imagina um tambor que tem uma membrana. E quando entra embaixo d'água, conforme você vai mergulhando e descendo metros abaixo, essa pressão acaba aumentando. Chega num ponto crítico que, se você não fizer a compensação, que pode ser a descompressão através de apertar o nariz e equilibrar as forças através da... A gente tem uma tuba aqui que chama tuba de Eustáquio, que comunica a cavidade nasal com o ouvido. A pressão pode ser tamanha que rompe essa membrana, provocando lesão e até mesmo sangramento. Então, acaba sendo um trauma acústico por conta dessa diferença de pressão que não é normal. Tem de tomar cuidado. Eu espero, então, Josué Lima, que tenha ficado tudo bem contigo, viu? Obrigada pela participação de todo mundo. Celso Mendes, Garcia Júnior, Wellington Nadson, Danilo Medeiros, a todos vocês que mandaram mensagens. E ao doutor Fernando Gomes, sempre disposto, respondendo tudo, seja nas alturas ou debaixo d'água. Obrigada, Elisa. Doutor. Obrigado você. Um bom dia para você, um bom dia para todos. E bom dia, Rafael Colombo.